Para a gente começar a meditar, já é um grande desafio para todo mundo, né? Não é fácil para todo mundo, para mim não foi nem um pouco fácil. Começar a meditar não é fácil e manter a prática da meditação também não é nada fácil, né? Eu luto com isso diariamente, não é fácil. Criar um hábito e manter esse hábito é muito fácil. Inclusive, né, é uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas, para os meus alunos, como manter um hábito. E lá, né, eu ensino que é muito difícil a gente criar um hábito, mas perder um hábito é muito fácil. Então, depois que a gente cria um hábito, a gente tem que lutar para manter esse hábito. Então, para quem está começando a meditar, para quem ainda não tem a prática, não tem o hábito da meditação, só de começar já é um grande desafio. Manter, então, é mais desafiador ainda. Se a gente tem ansiedade, como eu disse, eu passo por ansiedade, eu lido com ansiedade quase que diariamente, né? A meditação é o que literalmente me salva, me mantém num estado de maior harmonia, me ajuda a controlar a minha ansiedade. Então, eu sei bem como é desafiador. E para quem está começando a meditar, então aí vai algumas dicas e não só dicas, vai algumas instruções aí bem práticas para te ajudar a começar a meditar, porque já é comprovado cientificamente que a meditação ajuda muito no controle da ansiedade, principalmente na ansiedade de leve a moderada. Isso tem estudos científicos das maiores universidades do mundo comprovando isso já. Não é coisa que eu estou falando da minha cabeça, não. Então, inclusive, alguns protocolos médicos recomendam, antes de usar a medicação para ansiedade, começar a prática da meditação, inserir a meditação na rotina e assim ir vendo os resultados. E talvez não é nem necessário entrar com medicamento para ansiedade. Lembrando, ansiedade leve a moderada, aquela ansiedade mais forte, né, que às vezes já está num ponto de trazer muito sofrimento para a pessoa, às vezes essa ansiedade ela vai ser controlada de início mesmo por medicação. Mas mesmo usando a medicação, a prática da meditação pode ajudar muito. Então, se você tem uma ansiedade ao ponto de que você está tomando medicamento ou vai precisar tomar um medicamento para ajudar a controlar a tua ansiedade, medita. Medita também, porque vai ajudar a não precisar tomar tanto medicamento, né? Eu sou formado em farmácia, então eu conheço um pouquinho sobre os medicamentos, né? E os medicamentos, eles dão só uma base. Eles nos ajudam a dar aquela base, aquela estabilidade, né, para a gente conseguir fazer as nossas funções normais do dia a dia, as nossas necessidades aí do dia a dia a gente conseguir cumprir com as nossas obrigações, enfim, da melhor forma possível, né? Mas eles não fazem a transformação real. Eles dão a base, né? Eles vão funcionar aí como um apoio, como uma muleta para a gente conseguir ir avançando na nossa vida. Mas o que vai dar a mudança mesmo são hábitos, são transformações diárias e diria até constantes, né? Então, quando a gente fala de meditação, a gente está falando de padrão de pensamento também. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a mudar o nosso padrão de pensamento. Isso é uma prática constante. Alguns estudos, inclusive, dizem que a gente pensa a gente tem cerca de 50 mil pensamentos por dia. Imagina isso, 50 mil pensamentos por dia. É um pouco, né? Então, imagina essa quantidade de pensamentos. E a gente é o que a gente pensa, né? Literalmente, a gente é o que a gente pensa. Tem um provérbio hindu que eu gosto muito, que diz assim: cultive um pensamento e terá ações. Cultive ações e terá hábitos. Cultive hábitos e terá um caráter. Cultive um caráter e terá um destino. Então, tudo começa lá nos pensamentos. E nós temos esse poder de controlar os nossos pensamentos. E isso vem através da meditação. E quando a gente está sofrendo com ansiedade, vem pensamentos de muita preocupação, de muito medo, de coisas que às vezes não são reais, né? Preocupações que estão só na nossa imaginação. Isso é muito comum a gente passar por esses momentos. Como eu disse, eu passo por esses momentos também. Então, por exemplo, eu me envolvo com muitas coisas, né? Eu estou sempre envolvido com muitas coisas, desde a infância, desde a adolescência, sempre envolvido com muitas coisas. E são muitas coisas para fazer. E às vezes me bate uma preocupação muito grande e eu começo a fantasiar de que será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Começo a imaginar problemas que ainda não estão acontecendo e ficar preocupado com isso. A ansiedade me leva a isso. Então, a ansiedade
é um descontrole do nosso processo mental, do nosso processo dos pensamentos. Então perceba que o controle dos pensamentos é extremamente importante para o controle da ansiedade, o controle do padrão dos pensamentos. Isso vem através da meditação, através da prática da meditação e, mais do que a prática, através do hábito da meditação, através da prática da meditação diária. Então isso é muito importante já para dar início.